Queridos irmãos, a paz de Cristo. Que a graça, paz e misericórdia do Senhor Jesus Cristo abunde no coração de cada um de nós. Nós hoje entramos para mais uma sessão de ministração da palavra, instruídos, inspirados por orientação do Espírito Santo, numa sequência de reflexões integrados no nosso programa de coaching espiritual. Este, por sua vez, que está à luz dentro do programa de Master Coach. Na última sessão, nós meditamos em prol de Jó. Jó que fora achado um homem íntegro, justo, temente a Deus e que desviava-se do mal. Ele teve que passar por um deserto espiritual, que foi uma aprovação, resultado do engodo de Satanás, que passando numa Assembleia Celestial, entregou ou pôs Deus contra o homem. No caso, ele acusava que Jó era aparentemente obediente a Deus por causa do conforto que Deus tinha lhe criado. É assim que o Senhor permitiu que Satã tocasse primeiro na honra de Jó, nos bens de Jó e depois na sua própria pele, mas conservasse-lhe tão somente a sua vida. Jó passou por um período muito turbulento, de muita grande tentação, a começar pela sua própria esposa, depois de seus 3 amigos. Por fim veio um quarto amigo de nome Eliú, que trouxe uma outra interpretação sobre o sofrimento. Na verdade, estas figuras estavam a discutir com Jó sobre a interpretação do mistério do sofrimento. É assim que Eliú trouxe uma abordagem diferenciada, sustentando que o sofrimento levava ao aperfeiçoamento da fé. É assim que, por fim, acabou Jó sendo justificado e tendo sido devolvido em dobro todos os bens que antes havia perdido. E em consequência e na sequência disto, hoje vamos meditar sobre o livro de Daniel, o profeta Daniel. Esta reflexão vai ter 6 partes. A primeira parte vai ser o Daniel quando é presente na corte de Nabucodonosor, isso no capítulo 1. Capítulo 2, o sonho do rei é interpretado por Daniel. A terceira parte vai ser os 3 homens na fornalha, a recusa da idolatria. A quarta parte vai ser o sonho do rei, a árvore frondosa. A quinta parte vai ser a escrita na parede. E a sexta e última desta reflexão vai ser Daniel na cova dos leões. Importa, por uma questão de enquadramento, dizer que o livro de Daniel é considerado um dos 4 profetas maiores, tanto do Antigo Testamento, e como tal, a palavra, o nome, que é a palavra Daniel, significa Deus é minha justiça, em hebraico. Daniel significa Deus é a minha justiça. Prontos. O que ocorreu? Em termos de enquadramento, decorria o 3º ano do reinado de Joaquim, que era rei de Judá. E nessa altura, aquela zona de Judá foi cercada por este povo idólatra pagão estrangeiro, liderado por Nabucodonosor, que queria naquela altura alastrar o seu imperialismo e ocupar ou dominar aquela zona. Porque ele tinha um exército maior, tinha um poderio maior, e nessa altura o povo de Judá estava entregue à apostasia. Então é assim que Deus permitiu que Nabucodonosor ocupasse Judá, e de lá retirasse alguns objetos do templo e também levasse cativo alguma parte do povo de Judá para viverem na Babilônia. Quando estes mudam-se, fixam-se na Babilônia como cativos, o Nabucodonosor, quando ele estava ainda a organizar, a orquestrar, a estruturar a sua corte, ele instruiu a um dos chefes
dos eunucos para que fosse procurar em Judá, daquele povo cativo, identificasse um certo tipo de homens que eles viessem da corte, portanto, tivessem uma educação nobre, real, e que tivessem vindo de uma família nobre, tivessem tido uma educação real. E que tinham que ser homens frondosos e homens sem defeito. Essa era uma descrição muito sucinta que Nabucodonosor deu a este chefe dos eunucos para como é que ele deveria escolher essas pessoas. Então, e que também deveriam ser jovens e que demonstrassem uma capacidade, um intelecto, uma inteligência acima dos outros, das outras pessoas, para que estes passassem a servir ao rei Nabucodonosor como seus assessores ou seus assistentes diretos. É assim que se achou neste grupo Daniel e mais os seus 3 amigos, mais outros jovens. Então, eles foram submetidos a um programa. Esse programa consistia em que eles fossem instruídos na língua e na cultura lá da Babilônia. E esse programa ia decorrer durante 3 anos. Quando eles começaram a receber as instruções, para além dessa instrução do domínio da língua deles, do domínio da cultura, da tradição, eles também tinham direito durante essa formação a uma alimentação, a mesma que era servida na corte. Isto é, eles tinham direito à refeição e até o vinho que era servido ao rei Nabucodonosor. Só que Daniel, ele sentiu no seu coração um desejo lhe assoberbou, uma confiança lhe tocou. Na verdade, era uma voz divina que disse-lhe que ele não deveria alimentar-se daquelas delícias, por assim dizer, daquelas relíquias ou daquela refeição farta do rei. Importa realçar que eles, quando chegaram lá, como de costume, os babilônios deram-lhes nomes locais. Daniel foi chamado Belcesar, os seus 3 amigos, nomeadamente Ananias, Michael, mas o terceiro, cada um foi dado um nome local. Mas eles, isto é, Nabucodonosor queria lhes transformar. Tentava-lhes instruir na língua local e na cultura local, deu-lhes novos nomes, isto é, queria lhes fazer babilônios. Mas eles, por serem judeus muito tementes e conservadores, eles não aceitaram se converter. Então, é assim que, por eles não se aceitarem converter, é por isso que Daniel, ele pediu a compreensão do chefe dos eunucos para que, diferentemente dos outros, ele não se alimentasse daquelas delícias do rei, mas sim se alimentasse somente de água e legumes, para que ele não se manchasse, para que a sua fé não ficasse afetada. Então o chefe dos eunucos até acolheu o pedido de Daniel, mas ele disse: tem um grande problema, é que se vocês, se ao fim deste tempo, de algum tempo, o rei vos chamar e encontrar a vossa cara magra, o vosso corpo magro, por causa de alimentarem-se com água e legumes, eis que a minha cabeça vai correr risco de vida. Então Daniel lhe sossegou e lhe tranquilizou, dizendo: faça-nos só um teste por 10 dias. Dê-nos água e legumes, depois nos compare ao fim de 10 dias com os outros jovens que vão comer todas as delícias do rei. Depois vai nos comparar e ver como é que nós estamos comparativamente aos outros. Então o chefe dos eunucos aceitou e, decorrido 10 dias, comparou o aspecto, o rosto e o aspecto físico de Daniel e os 3 amigos que estavam a alimentar somente de água e legumes com os outros que se alimentavam daquele banquete do rei. E ele viu que realmente Daniel e os 3 amigos estavam em aspecto, tinham um melhor aspecto que aqueles outros que comiam os banquetes que eram servidos pelo rei, igualmente com o vinho, que era também servido ao rei. É assim que aquele chefe dos eunucos, apercebendo-se disso, então ele permitiu que o Daniel e
os 3 amigos se alimentassem daquela forma. Quando terminou aquele programa de 3 anos, eles foram levados presentes para junto de Nabucodonosor. E então o rei Nabucodonosor começou a fazer-lhes perguntas muito difíceis, porque ele queria lhes testar o domínio deles na ciência e o domínio deles na sabedoria. E eis que Daniel e os 3 amigos, pelo nível de resposta que eles apresentavam, eles foram achados pelo rei 10 vezes mais sábios do que aqueles que já assistiam ao rei Nabucodonosor. Quem eram esses? Eram os adivinhos, eram os astrólogos, eram os profetas, falsos profetas, eram aqueles que adoravam os deuses pagãos, aqueles que assistiam a eles, que eram naturais de lá da Babilônia. O rei, quando testou Daniel e os 3 amigos, viu que estes eram 10 vezes mais sábios do que aqueles. Para além disso, Deus deu também um outro dom a Daniel, diferentemente do dom que tinha dado àqueles 3 amigos dele. É que Daniel era muito hábil, tinha um grande dom, que era o de interpretar sonhos e interpretar visões. Quando isto aconteceu, então, cumprindo-se isto, o rei Nabucodonosor, diz o texto bíblico, no 2º ano do seu reinado, ele foi conturbado por um sonho. Ele, durante a noite, teve um sonho, que esse sonho acabou por conturbar o seu espírito, que ele até perdeu o sono durante a noite. Então, na manhã seguinte, ele mandou chamar todos aqueles profetas que lhe assistiam. E ele diz-lhe assim: eu tive um sonho que me abalou o espírito, e eu quero que vocês me digam, me revelem que sonho foi esse e depois me interpretem o que significa esse sonho. Então, aqueles que serviam ao rei disseram: viva o rei, o rei pode nos contar como é que foi esse sonho, que é para nós podermos interpretar o sonho. Então, o rei voltou a repetir que eu não vou vos contar o sonho. Eu quero que vocês, se vocês são servos bons e obedientes, versados na ciência, não que vocês me digam que sonho é que eu tive e depois me interpretem esse sonho. Então, porque Nabucodonosor começou a se aperceber que aqueles não eram tão versados. Na verdade, Nabucodonosor já tinha estado com Daniel, já tinha visto, já estava a começar a duvidar da capacidade daqueles que lhe assistiam. Então ele disse: se vocês não conseguirem interpretar, eu vou mandar-vos aniquilar a todos. Então, porque aqueles não conseguiam interpretar, ele exarou um decreto que mandava matar todos aqueles profetas que lhe assistiam. Então, é assim que a informação chegou ao conhecimento de Daniel. E Daniel pergunta ao chefe dos eunucos, ou responsável pela segurança: por que o rei está a mandar um decreto tão severo? O que se passa? Então, aqui ele explicou a Daniel o que estava a passar. Então, Daniel diz aquele responsável pela segurança, diz assim: eu posso conseguir interpretar o sonho do rei, mas dê-me um tempo que é para eu ter essa revelação. Depois eu hei de aproximar-me do rei e eu vou apresentar qual foi o sonho e qual é a interpretação do sonho que o rei teve. É assim que Daniel isola-se, vai para sua casa, encontra os 3 amigos e conta-lhes o que estava a passar. Então eles começaram a orar, a interceder pelo Senhor, a pedirem a misericórdia do Senhor e a pedirem que o Senhor os revelasse o que é que havia ocorrido, o que é que o Senhor estava a revelar ao rei por intermédio daquele sonho. Então, tendo Daniel recebido a revelação do sonho do rei de Nabucodonosor, então ele foi se apresentar ao chefe que lhe levou até o rei Nabucodonosor, e ele, diante do rei Nabucodonosor, ele disse: ó rei, eu posso lhe revelar qual foi o sonho que teve e posso lhe interpretar qual o significado deste mesmo sonho. Então, tendo Daniel sido presente ao rei, Daniel começou a descrever o sonho, dizendo que o rei tinha sonhado com uma grande estátua, e aquela estátua
era composto por 5 elementos: ouro na parte da cabeça, prata nos braços e no peito, cobre no tronco, ferro nos pés e barro nos dedos. E depois de ele ter dito essa descrição do sonho, ele começou depois a interpretar. Ele a dizer que, para além desta estátua, o rei também via uma pedra que descia de uma montanha. E essa pedra, então, começou a descer, e depois esta pedra amontoou-se e chegou até a estátua, bateu a estátua, das pedras da estátua caiu, destruiu-se, aquela pedra levou junto todos os elementos que compunham aquela estátua, nomeadamente ouro, prata, ferro, cobre e barro, e isso tudo ficou como poeira. E aquela pedra começou como uma pedra, quando carregou tudo aquilo, foi se amontoar e resultou numa montanha muito grande. Agora, o rei, eu vou te dizer o que isso significa. Aquela cabeça eras tu, o rei, porque tu és o rei que Deus revestiu e deu todo o poder sobre os homens, sobre os animais, sobre as aves dos céus. Entretanto, depois aqui os teus braços, a prata significam outros reinos. Depois também o cobre significa outro reino, que também vão ser inferiores a ti. Depois, por fim, tem os outros reinos ainda muito fortes quando vir na forma de ferro, mas o barro significa que esse reino vai se fragilizar em algum momento, depois vai se subdividir. Aquela pedra que começou como uma montanha, aquele é o reino messiânico, é um reino eterno, é um reino perene que há de vir e há de subjugar todos esses reinos. Então, quando ele terminou de dizer isso, o rei Nabucodonosor ficou muito surpreendido com aquela descrição que Daniel fizera. E ele logo de pronto conferiu a Daniel todas as insígnias e todas as benesses pelo fato de ele ter demonstrado a sua tão grande capacidade e revestiu-lhe de poder como governador da Babilônia. Depois disso acontecer, então, o rei Nabucodonosor, igualmente, ele adorou a Deus de Daniel, dizendo que Deus de Daniel é superior a todos os outros deuses. E este é um Deus vivo, é um Deus verdadeiro, o Deus de Daniel. Depois de ter dito isso, Nabucodonosor, porque Nabucodonosor era um rei pagão, ele de seguida erigiu um altar de ouro muito grande, uma estátua de ouro muito grande, que media 30 metros por 3, muito grande, 90 côncavas. E depois ele exarou um decreto em que ele ordenava que todas as estruturas daquele reino da Babilônia, todas as autoridades deveriam, ao som da harpa, ao som da trombeta, ao som da flauta, quando houvesse um anúncio, para que eles todos saíssem e fossem se prostrar diante daquela estátua de ouro. Então ele mandou exalar aquilo, assinou aquele decreto. E depois, quando entrou aquilo em vigor, então houve o som da trombeta, da flauta, da harpa, e todos foram para lá, puseram-se a prostrar-se diante daquela estátua, com exceção dos 3 amigos de Daniel. Então, algumas pessoas que observaram isso foram logo queixar o rei Nabucodonosor, dizendo que aqueles 3 homens, eles desobedeceram aquele decreto. E aquele decreto tinha como penalização a todos aqueles que não obedecessem ao sinal do som para irem se prostrar diante dessa estátua, eles deveriam ser lançados na fornalha. Então, quando Nabucodonosor ouviu dizer isso, ficou irado, chateado, mandou chamar aqueles 3 homens e pôs-lhes à sua frente e perguntou: por que vocês desobedeceram o meu decreto? Então eles disseram: nós desobedecemos o teu decreto porque nós somos tementes e servimos a um único Deus. Nós não vamos nos prostrar a uma estátua e nem sequer vamos estar sob o domínio das tuas mãos. Então Nabucodonosor, chateado pela resposta deles, mandou que eles fossem lançados na fornalha. Então eles, quando são levados à fornalha, ele ainda piorou o decreto, dizendo que aumente a intensidade do lume dessa fornalha para queimar 7 a 10 vezes mais por causa da desobediência desses 3 homens. Eles foram levados para aquela fornalha. Eles foram lá vestidos de túnica, chapéu. Chegaram lá, quando eles estão para serem lançados na fornalha, eles começaram a orar, começaram a interceder, a pedir a misericórdia, a benevolência, a louvarem a Deus, a adorarem a Deus ali na fornalha.
e eis que nem sequer um lume tocou a eles, mas aqueles outros que queriam lançar a eles foram todos queimados. Então Nabucodonosor, percebendo-se que estou a ver 4 pessoas vivas, ele estava a assistir de longe. Estou a ver 4 pessoas vivas. Quem são aquelas pessoas? Se ele mandou lançar para a fornalha 3 pessoas. Este quarto era um anjo que veio em resposta da intercessão daqueles, que lhe salvou, não permitiu que sequer um fio de lume tocasse sequer uma vez. Então eles saíram íntegros. Nabucodonosor, ao ver aquilo, ele admirou-se e disse: sim, senhora, vocês cultuam um Deus vivo e verdadeiro. E mandou assinar um decreto, disse: ai de quem falar mal do Deus que esses 3 veneram, porque esse é um Deus verdadeiro, esse será morto. Então, depois de ele ter feito isso, também deu honras a esses 3 homens e deu também responsabilidades muito grandes ali no reino. Quando terminou isso, então o rei Nabucodonosor voltou a ter um novo sonho que lhe conturbou bastante. Só que ele aqui já sabia a quem consultar. Ele mandou chamar Daniel. Diz: Daniel, eu tive um sonho que me conturbou. Vi uma árvore muito grande, frondosa, que chegava até o céu. E depois de lá eu via alguém que falava por cima dessa árvore. Portanto, como se visse um anjo. De acordo com a interpretação teológica, que era um anjo que falava por cima daquela árvore. O que isso significa? Então Daniel disse: o rei, eu preferia até que isso não fosse contigo. Então Nabucodonosor disse: diz-me o que significa. Então ele disse: esta árvore tão frondosa és tu. Tu cresceste, o teu reino ficou tão forte que ele ficou tão grande que cresceu até o nível de chegar aos céus. Mas lá no céu, essa voz que tu vês é a voz do próprio Deus do soberano, em que ele decreta que se tu não te voltares para ele, então tu serás aniquilado. Para além de seres aniquilado, tu vais ser enviado para o mato e lá vais ser alimentado como gado, como ovelha. Até vais perder as tuas faculdades mentais. Mas depois de passar 7 tempos, então irás regressar e irás dar continuidade ao teu reinado. Então, tendo isso ocorrido, logo depois que Daniel deu esta interpretação, efetivamente o Nabucodonosor, ou melhor, o Nabucodonosor fica mesmo demente e ele perde a capacidade de poder continuar como o rei. Então ele é substituído pelo seu filho chamado Baltazar. Baltazar começa então a reinar aqui no lugar do seu pai Nabucodonosor. Então é assim que Baltazar, enquanto ele reina no lugar do seu filho, ele, como primeiro ato, ele esteve a dar um grande banquete de celebração enquanto um rei. Então ele mandou que lhe servisse ou que lhe trouxessem algumas taças que foram retiradas do templo de Jerusalém quando Nabucodonosor foi invadir a Jerusalém, porque ele queria usufruir do seu vinho. Naquelas taças foram tiradas do templo de Jerusalém, ele, as suas mulheres, suas concubinas. Então, enquanto ele bebia do vinho a banquetear naquela grande festa de celebração, eles começaram a ver escritas na parede. Ele ficou assustado e disse: o que se passa? Então a mãe dele, que conheceu os feitos de Daniel, acompanhou qual foi a trajetória do reinado de Nabucodonosor, ela disse logo de pronto ao Baltazar, ela disse: olha, no reinado do teu pai existia um homem que era achado muito justo, que ele tinha a capacidade de ler e interpretar sonhos e visões. Ele fez isso para ajudar a auxiliar o teu pai Nabucodonosor. Então chama ele, talvez ele pode te ajudar a interpretar o que significam essas escritas na parede. Então mandou-se chamar, Baltazar manda chamar Daniel. E então explicam o que estava a passar. E Daniel então lhes diz que o que está escrito nessas palavras significam 3 coisas. Primeiro é que o teu reino está a chegar ao fim. E segundo, o Senhor está turbado para com o teu reino. Consequentemente, ele decretou o teu fim como uma sentença de condenação. Então, tendo
dito isso, logo de seguida, é então morto. Naquela mesma noite, aquele rei foi morto e foi roubado ou lhe assaltado o poder por intermédio dos persas e dos medos, que eram vizinhos, povo vizinho. Assalta e toma o poder de lá. Então passou a reinar no seu lugar um outro rei chamado Dário. Quando Dário entra como rei, ele já confiava muito nas capacidades de Daniel. Porque antes de Daniel, quando Daniel conseguiu interpretar aquilo que estava escrito nas paredes diante de Baltazar, Baltazar aceitou e venerou a Daniel, mandou Daniel ser vestido de púrpura, ser reconhecido como uma grande autoridade lá, e deram-lhe o poder como o terceiro homem mais poderoso de lá. Então, depois disso, ele foi morto, foi assaltado e depois entrou Dário no poder. Quando Dário entra no poder, Dário, reconhecendo os feitos e a capacidade de Daniel, ele renovou os seus laços e a sua confiança para com Daniel. É assim que, quando ele estabeleceu a estrutura governativa e administrativa daquela monarquia que ele estava a iniciar como rei, ele colocou atrás dele, chamavam 3 ministros. E esses 3 ministros eram responsáveis por supervisionar o trabalho dos governadores e dos administradores de vários distritos, tribos, unidades administrativas, etc. E depois pôs como responsável desses 3 a Daniel. É assim que depois as outras estruturas, sobretudo os que não eram israelitas, ficaram com ciúmes daquela posição, do privilégio, da distinção que Daniel tinha. Eles começaram a procurar defeitos, começaram a procurar falhas, começaram a procurar culpas para poder pôr o rei, neste caso Dário, contra Daniel. Mas eles procuraram, não encontraram sequer uma falha que Daniel tinha. Então eles começaram a estudar como é que nós podemos prejudicar a Daniel. Então eles viram como Daniel era um homem muito temente. Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Isto é, Daniel isolava-se nessas 3 vezes, ia até a sua casa, subia até ao andar de cima e ficava a orar na janela que estava virada para Jerusalém. Então aqui eles sabiam desse hábito de Daniel. Então eles mandaram escrever uma proposta de uma lei para o rei Dário assinar, em que eles condenavam, diziam que aquele que for encontrado a orar para um outro Deus que não seja o Deus de Dário, que não seja Dário, então este vai ser lançado à cova dos leões. Então é assim que eles ficaram atentos ao Daniel, e aquele decreto entrou em vigor por 30 dias. Então, quando aquilo entra em vigor, eles ficaram a observar o comportamento de Daniel, e Daniel não se conteve, nem se intimidou. Antes, pelo contrário, revestido da mesma coragem, ele continuou a fazer os seus atos. Então, é assim que eles já observaram Daniel a fazer aquela atitude de orar para o Deus dele, contrariando o decreto. Eles foram logo a correr, foram queixar ao rei Dário sobre aquela atitude de Daniel. É assim que o rei Dário, quando ouviu aquele comentário, ele ficou muito triste. Ele ficou triste porque o rei Dário estava dividido. Ele, por um lado, achava em Daniel uma pessoa íntegra, uma pessoa justa, uma pessoa temente a Deus e que se desviava do mal. Então ele tentou resistir. Só que aqueles voltaram à noite novamente para pressionar o rei. Dizer: rei, nós dissemos que encontramos uma situação que afronta com o decreto que tu assinaste. Então, esta situação é caso de se lançar a Daniel para a cova dos leões. Então, porque o rei já não tinha mais alternativa, desculpa, saída, esperou até o pôr do sol. Depois, então, ele, fazendo-se cumprir o decreto, mandou com que se mandasse Daniel para baixo, para a cova dos leões. Depois ele selou a parte de cima com uma pedra. E ele retirou-se de lá. Mas o rei Dário, aquela noite, passou muito mal.
Passou mal porque ele teve insônia, nem sequer conseguiu dormir, porque o coração dele estava turbado, a pensar, mas por quê? O que Daniel fez? Ele não é isso que as pessoas dizem, mas ele já não tinha como recuar, porque ele tinha assinado aquilo como um decreto. Então, assim que a madrugada se fez, logo que amanheceu, ele logo saiu de casa, foi para lá, para ir confirmar, ir ver a Daniel. Quando ele chega lá, ele manda abrir a pedra. Ele lá de cima começa a falar: Daniel, espero que o teu Deus tenha te conservado. Daniel responde: viva, ó meu rei. Efetivamente, o Senhor, através da sua graça, mandou anjos para que pegassem a boca do leão, de tal forma que os leões não me tocassem. O rei, quando viu isso, ficou muito admirado e satisfeito, mandou logo que imediatamente se retirasse Daniel dali. Quando se retirou Daniel dali, ele mandou que aqueles que lhe acusaram fossem lançados para aquela cova de leão, junto com os seus filhos, as suas famílias e suas esposas. E aqueles, quando são lançados naquela cova de leão, diz que até antes sequer de chegarem lá, os leões começaram a aguçar o seu apetite e começaram a devorar-lhes. É assim que Daniel for achado homem justo. Os feitos de Daniel prosseguem, isto é, as suas profecias, a sua capacidade de visionar, interpretar sonhos, prosseguem por toda a narrativa deste texto do livro de Daniel. Tendo chegado a esta parte, abre-se a sessão para registrarmos as questões em forma de perguntas, comentários, sugestões, críticas, para podermos desenvolver esta conversa. Muito obrigado. Sim, eu aqui tenho umas 3 questões. A primeira é: por que o rei quis trabalhar com os estrangeiros? Isto no caso do rei Nabucodonosor. A segunda pergunta: o rei Dário tinha todo o poder. Por que não impediu o Daniel para que não seja lançado na cova dos leões? A terceira: e Deus lhe perdoou com o reconhecimento de Deus de Daniel? Isto no caso do rei Dário. Obrigado. Tenho uma questão, bom dia. O Daniel foi usado por Deus e tinha o dom de interpretar sonhos. Será que todos os sonhos que nós temos são espirituais? E por que a maior parte deles não são vindos de Deus? E por que nós não conseguimos interpretar, sendo que o Daniel tinha este dom vindo de Deus, mas por que nós ignoramos a maior parte dos nossos sonhos? É uma pergunta trivial, mas é uma curiosidade. Excelente. Sendo que Deus também, Ele não iria nos dar sonhos maus, né? Mas nós temos muitos sonhos bons e maus, mas não temos a capacidade de enxergar. Pronto, é basicamente isto. Tá. É dito que um rei, quando faz um decreto, ele já não pode retroceder. A minha questão é: quais são as implicações ou o impacto que pode causar caso um rei cancele o seu decreto? Eu tenho cá algumas questões e a primeira delas é: quando Nabucodonosor ia trazendo estrangeiros para a formação, ele dizia que tinham que ser homens sem defeito. Gostaria de perceber em que consiste estes homens sem defeitos. Ok. De seguida, eu gostaria de perceber o porquê que Deus teria dado ordens ao Daniel de não comer a comida que o rei oferecia.
E com isso queria, para sustentar essa questão, será que pecamos com os alimentos, com o que comemos? Sim, pode. Gostaria de perceber, será que pecamos com o que comemos só para o que nós, pelos nossos alimentos, podemos pecar? Se com o que nos alimentamos podemos pecar? Esta é que é a pergunta toda. Eu não perdi a primeira parte da pergunta. Não, a primeira parte Deus deu ordens para que o Daniel não tivesse que comer, não comesse as refeições que o rei oferecia, não é? Então, eu queria perceber se a comida nos faz nós impuros ou pecadores. Portanto, eu penso que a primeira questão é uma afirmação e a questão é a pergunta é esta. Sim. Ok, perfeito. Muito obrigado. De seguida, Nabucodonosor, quando lhe foi revelado o sonho, ele disse que tinha que ser enaltecido o Deus de Daniel. Portanto, eu queria perceber que quando ele pediu para que os 3 fossem jogados na fornalha, estava a testar o Daniel ou estava a querer ver se realmente esse Deus de Daniel é justo ou se realmente funciona, como aquela coisa que nós dizemos, funciona de verdade. Então, peço para ver se estou a escrever bem. Quando Nabucodonosor mandou os 3 para a fornalha, queria o quê? Testar a fé dos 3 ou testar a Deus, porque ele já havia dito de antemão que deveria se enaltecer. Ele enalteceu o Deus do Daniel quando o seu sonho lhe foi revelado. Eu gostei muito da postura do rei, quer dizer, eu não sei se eu gostaria de perceber o seguinte: Daniel, espero que Deus lhe tenha, o teu Deus tenha te conservado a vida. O que eu queria perceber é se estas palavras vindo do rei é um arrependimento ou é um enaltecer ao Deus do Daniel. Então, se foi arrependimento ou enaltecer. Sim, ou estava a arrepender-se ou estava a enaltecer de uma forma o Deus do Daniel. Certo. E também gostaria de perceber, o Daniel foi jogado à cova dos leões pelo decreto do rei. Mas quando o rei foi lá para procurar saber como é que estava o Daniel respondeu da seguinte forma. Peço reformular a questão. Portanto, quando o rei foi para ver se o Daniel estava ainda vivo, o Daniel respondeu, e mesmo assim, sem nenhuma mágoa, porque disse: estou aqui dentro, meu rei. Quer dizer, ele diz que o Deus dele ainda lhe conserva a vida e ainda chamou este homem de rei. Eu gostaria de perceber qual é a fé que o Daniel praticou nesta frase, nessa afirmação de ainda chamar o seu inimigo, entre aspas, que nós, nos olhos humanos, chamaríamos de inimigo, que nos jogou na cova de leões, e nós ainda chamá-lo rei. Eu não sei se está descrito, não sei se neste texto está descrito. Eu gostaria de saber qual é a linhagem do Daniel. Ok. Por último, chamado do Daniel. Qual foi? O que que esta história do Daniel vem para ensinar os cristãos do dia de hoje? A nós, como seguidores de Deus. Então,
Muito obrigado pelas questões, em número de 12, que foram aqui expostas, em resultado da primeira parte de exposição do tópico O Profeta Daniel. São perguntas muito boas, muito profundas e extremamente simbólicas pelo seu número. São 12 perguntas, não é por acaso. A primeira, por que o rei quis trabalhar com estrangeiros? Em si, o rei Nabucodonosor, ele invadiu o reino de Judá. Na altura era governado por Joaquim. Decorreu o 3º ano do reinado de Joaquim. E este reino de Judá já estava em declínio, em resultante do seu afastamento de Deus. E já profetas antes já haviam advertido o fim deste reinado, a diluição desse poder e a sua consequente ocupação pelos babilônios, e por intermédio de Nabucodonosor. Então, eles, ao ocuparem a Judeia, eles fizeram o povo da Judeia seus cativos, isto é, sua mão de obra, seus súbditos. Para além de que, igualmente, quando ocuparam a Judeia, eles invadiram o templo e de lá também retiraram alguns objetos e utensílios sagrados. Então, relativamente aos estrangeiros, era também mão de obra com a qual eles contavam lá para edificar, para operar, para explorar as atividades de lá. É verdade que uma boa parte ia, enquanto cativo, na condição de escravos, mas ainda enquanto fossem escravos, eles também não se abstinham de identificar pessoas com algum talento, capacidade para poderem confiar certas atividades, mas sempre no intuito de serem somente servidores, servos, tendo em conta a agenda que aquela monarquia seguia. O rei Dário tinha todo o poder. Por que não impediu que Daniel fosse lançado à cova? O rei Dário, ele tinha todo o poder, sim, mas ele também, por força desse mesmo poder, ele tinha assinado um decreto. Então não poderia ser ele próprio a revogar um decreto que ele tinha pessoalmente assinado. Então, esta é que era a contradição e o problema que ele vivia com ele próprio. Por isso é que ele resistiu em executar. Isto é, ele assinou o decreto, encontrou-se Daniel numa flagrante situação de prevaricaridade ou oposição àquele decreto, e depois disso foi levado ao conhecimento do rei. O rei, quando tomou conhecimento, ele ficou triste por dentro, diferentemente de ter ficado errado o rei Nabucodonosor quando ficou a saber dos 3 amigos de Daniel. No caso de Daniel, o rei Dário, ele ficou triste. Por quê? Ele conhecia e reconhecia as qualidades de Daniel enquanto uma pessoa íntegra, justa e temente a Deus. É assim que, para ele manifestar essa resistência, ele não mandou executar logo. Ele como que quis protelar ou procrastinar, podemos assim dizer. Mas aqueles funcionários da alta corte que haviam maquinado, porque aquilo foi uma maquinação, aquilo foi algo que foi uma conspiração. Então, eles, ao verem que o rei não estava a executar, voltaram para o rei, já numa outra altura mais tarde, no mesmo dia, a dizer ao rei, o rei assinou um decreto. Então, encontramos uma situação concreta. Há aqui a necessidade do rei ter que executar, porque o decreto já está assinado. E o caso já está reportado, evidências existem. Então, o rei não tinha como impedir, podemos assim dizer, porque ele não poderia contrariar ele próprio. Quando ele assina, aquilo já torna a força de uma lei e já fica superior do que o poder que ele tem, enquanto quem assinou. Ele tinha que primeiro revogar aquele decreto para depois poder invalidar que se cumprisse aquela sentença. Mas para ele revogar aquele decreto já não poderia ser ele próprio a revogar. Tinha que revogar por intermédio já de um conselho, de um conclave de poder um pouco acima dele, que não existia, porque ele era uma monarquia. Eventualmente, conhecendo quais eram as disposições da constituição daquela monarquia, não sei se poderiam existir um comitê
especial, mas normalmente eram pessoas que concentravam os poderes para eles próprios, uma vez assinado esse decreto, somente com a sua revogação. Deus perdoou pelo reconhecimento de Dário relativamente ao Deus de Daniel. Se Deus perdoou ao Dário por ele ter reconhecido que o Deus de Daniel era um Deus vivo, é essa a questão, né? Ok. Então, o que acontece é que, em decorrência disso, o rei Daniel, ele proferiu uma ordem segundo a qual ele mandava reconhecer e que se fizesse conhecer esse reconhecimento dele por todos os povos de que o Deus de Daniel era um Deus vivo, era um Deus verdadeiro. E todos aqueles que se opusessem a isso pudessem ser condenados até a morte. Foi essa a atitude de reconhecimento de Dário relativamente ao Deus de Daniel. E esse ato não foi só Dário que fez. Também Nabucodonosor fez quando ele reconheceu que aqueles 3 que ele tinha mandado para a fornalha serviam a um Deus vivo. Ele também mandou que se reconhecesse, caso alguém se opusesse, fosse até ser condenado à morte. Será que todos os sonhos que temos são espirituais? Por que ignoramos a maior parte dos nossos sonhos? O que acontece é que os sonhos são, muitas das vezes, mensagens que Deus manda ou comunica para a humanidade, para as pessoas. Alguns sonhos, quando são sonhos de revelação, eles carecem não só do ato do sonho, que é uma imagem, uma visualização que a pessoa tem enquanto está em sonho, enquanto está a dormir, enquanto o seu espírito, a sua alma está em alto, o seu corpo está, digamos que, deitado, está sem consciência, por assim dizer. O que torna um sonho uma revelação? É quando a pessoa, ao acordar, consegue se lembrar de uma forma clara, sucinta, transparente, consciente esse sonho. O que acontece é que todos nós sonhamos, mas nem todos temos a capacidade de, ao acordar, nos lembrarmos com exatidão qual foi o sonho que nós tivemos. O primeiro passo é esse, é recordar com exatidão o sonho. E o segundo passo é, depois, o mais difícil, interpretar esse sonho. O que esse sonho significa à luz da minha vida? O que esse sonho quer significar diante do dia a dia? Porque até às vezes os sonhos estão a revelar algo sobre nós, às vezes os sonhos revelam algo sobre uma outra pessoa, não é? Então, o que Daniel disse quando ele foi presente diante do rei foi que estes sonhos, ou a capacidade de interpretar os sonhos, não é um dom ou um mérito meu. É uma capacidade divina do Deus vivo a quem eu sirvo, porque Ele é a própria luz. E Ele, por ser a própria luz, Ele consegue revelar tudo que está no obscuro, tudo que está no oculto. É assim que se diz que não existe nada que esteja oculto aos olhos do homem que Deus não tenha conhecimento e que Ele não possa revelar aos seus instrumentos. E aí já vem o dom da revelação e o dom da desconstrução, o dom da capacidade de interpretar mistérios ocultos para os demais. Quais são as implicações caso um rei cancele o seu decreto? Que implicações é que isso tem? A primeira questão é que é preciso ver quais são os requisitos para ele cancelar o seu decreto. Ele não pode fazê-lo ao livre gosto e prazer. No caso, vamos contextualizar, é que neste caso foram os assistentes, foi a equipe que assistia ao rei Dário que elaborou uma proposta de lei que o rei Dário, assistido pelos seus assessores, verificou se aquelas disposições dessa proposta de lei feriam ou não aquilo que eram as disposições ou aquilo que era a cultura, a característica, os objetivos, a missão daquele império que era a Babilônia. E ao verificarem que aquela disposição não feria isso, então ele assinou.
Ao assinar, então ele publica e manda que aquilo entre em vigor. Então, se ele fez isso observando todos este protocolo e todas essas etapas, então para esse mesmo decreto ser, como é que nós dissemos, ser invalidado, ser cancelado, então tem que haver evidências claras de que aquele decreto feria as disposições, os objetivos, a missão, a estabilidade, por aí em diante. E isso é também um processo, é um protocolo, porque tem também, ainda que seja o rei a verificar isso, ele tem que depois assistir ou ouvir toda aquela equipe que lhe assiste, para também se fazer uma fundamentação, porque não basta só querer aprovar e depois, de hoje para amanhã, querer cancelar. Então, há um protocolo. Então, se a questão é quais são as implicações, é uma pergunta direta. Quais são as implicações de um rei cancelar o seu decreto? A primeira grande implicação é que isso põe em conta ou põe em questão a própria sobriedade desse mesmo rei. Então, ainda que este rei venha a decretar ou assinar um decreto que ele ache que seja adequado, razoável e pertinente para manter uma certa ordem, e ele depois mais à frente até possa encontrar uma e outra incongruência, porque não existe um decreto, uma lei que seja perfeita, por assim dizer, ou que seja igualmente boa para todos. Então, ainda assim que ele venha encontrar isso, ele enquanto rei, enquanto um pai, ele não pode mostrar o quê? Inconsistências para com ele próprio, muito menos para com aqueles que lhe assistem, senão isso vai lhe desacreditar enquanto um rei, porque o rei não pode agir por emoção. O que são homens sem defeito? Este foi o perfil do, entre aspas, de CV que o rei Nabucodonosor deu ao chefe dos eunucos para ir identificar estas pessoas que pudessem servir na corte. E nesta descrição de perfil, uma delas era homens sem defeito. E a questão é, o que são homens sem defeito? Neste caso, homens sem defeito, esta descrição era longa. Eram homens sem defeitos, formosos, de bom aspecto, intelectuais, íntegros, que tinham uma educação da corte. Então, mas a questão sem defeito dá a entender que eram pessoas que eram fisicamente sem nenhuma deficiência física, por assim dizer. Mas num contexto maior, sem defeito, ele queria, deste conjunto de vários jovens potencialmente capazes, era para encontrar um shortlist. Então, esta descrição longa era para se reduzir, filtrar de um conjunto de pessoas potencialmente adequadas para se encontrar os melhores dos melhores, por assim dizer, entre aspas. É isto que o rei pretendia. Será que pecamos com o que comemos? Muito bem. Isto faz nos lembrar Tobit. Lembram-se Tobit? Tobit, ele, quando eles foram levados cativos para a Síria, ele, quando instalou-se lá, ele não se deixou contaminar por todos aqueles hábitos pagãos que eram ali praticados. São alguns considerando judeus daquela casta que eram pessoas devotas, tementes, conservadoras. O que acontece é que a comida, no caso de Daniel, ele observou, quando disse, o texto bíblico diz de que o seu coração conturbou-se, o seu coração revelou, significa que era algo muito profundo, foi algo que ele sentiu que deveria, mas não era sentir no sentido de emoção, não era um sentimento passageiro, era um desejo que lhe veio ao coração, o mesmo desejo que veio ao coração de Ezequias quando ele entrou como rei. Ele disse que quero restaurar o templo. Ele chamou os seus mais diretos servos, nomeadamente sacerdotes levitas. Daniel, quando sentiu essa vontade no coração, ele queria manter
o seu conservadorismo e seus valores. Por quê? Eles, quando foram levados como cativos para lá, um dos primeiros hábitos, ou um dos hábitos principais dos babilônicos é de mudarem o nome da pessoa, para que o nome da pessoa passe a se assemelhar ao nome daquela região. Então Daniel recebeu como nome Melquisedeque, como é que é? Não Melquisedeque, acho Belsegue, qualquer coisa assim. E os três também, cada um foi atribuído o nome de acordo com a tipologia dos nomes de lá da Babilônia. Mas o que acontece é que, embora esses nomes fossem designação dos babilônios, o Daniel, ele não aceitou essa conversão. Não tendo aceito essa conversão, foi quando ele teve esse desejo do coração de se precaver para não ingerir alimentos que lhe manchassem. A questão é, o texto bíblico diz manchar. A questão é, o que é manchar neste caso? São alimentos que comprometem a sua fé. O Daniel tem a sua fé que é intrínseca, que está suportada pelos seus valores. Isto advém da educação que recebeu e também dos princípios que ele segue enquanto um cristão devoto. Mais adiante, há aquilo que disse que nós somos aquilo que comemos, isto é, Daniel sabia que uma das formas de conservar a sua fé pura, imaculada, para que ele consiga de uma forma contínua manter a intimidade com Deus, ele sabia que não poderia manchar a sua fé, então ele protegia a sua fé com punhos e com garras. Então, é por isso que ele, sabendo que o modo de confecção dos alimentos, o tipo de alimentos que aquele povo tinha, etc., não ia de encontro com a tradição dele, por isso é que ele preferiu, para não manchar a sua fé, ele preferiu que se alimentasse tão somente de legumes e de água. Agora, a questão é ainda mais profunda. Será que pecamos com o que comemos? Faz-nos lembrar a questão no livro de Atos, né? Quando houve um encontro entre o centurião Cornélio e o Pedro. Então, Pedro começou a revelar ao centurião Cornélio qual foi a visão que ele teve na noite anterior. Ele disse que eu vi um manto a descer e que lá tinha 4 tipos de animais e uma voz que dizia, escolhe, come. Eu respondi de pronto, que eu não posso comer que são alimentos impuros. Depois aquela voz respondeu, não consideres tu impuro aquilo que Deus purificou. Mas isso foi já no Novo Testamento. Então aqui estamos a ver, foi uma situação concreta no caso do livro de Daniel, em que ele, apesar de ter sido nacionalizado, porque eles foram levados como cativos, e ele foi dado um novo nome dentro da toponomia dos nomes de lá, mas ele não aceitou converter, ele não aceitou ser babilônio, ele manteve-se como um israelita conservador e que manteve inviolável os seus valores. Quando Nabucodonosor mandou os 3 para a fornalha, queria testar a fé dos 3 ou testar a Deus. Quando Nabucodonosor mandou os 3 para a fornalha, foi porque esses desobedeceram um decreto que ele tinha assinado. Eu estou a perceber qual é a intenção da pergunta, mas vamos contextualizar. É que ele havia assinado um decreto porque ele havia erigido uma estátua muito grande de ouro, né? Apesar de um pouco antes ele ter venerado a Deus de Daniel, mas ele era um pagão. Ainda que ele os venere por ver um sinal, estímulo, prodígio, milagre, mas ele ainda não tinha aceito, porque aquilo leva tempo e a aceitação dele implicava ele rejeitar muita coisa, porque já o próprio reino dele já era pagão. Então ele já estava contaminado, por assim dizer. Então ele, apesar de ter venerado o Deus de Daniel, ele ainda continuou a praticar idolatria, paganismo. É por isso que ele de seguida mandou erigir aquela estátua muito grande de ouro para ele poder controlar as pessoas que lhe serviam, todos aqueles da hierarquia da corte. Ele mandava que quando se tocasse a harpa, a trombeta,
todos os outros fossem comparar diante daquela estátua para prostrarem-se diante daquela estátua. Então, essa foi a disposição que ele assinou. Ele dizia, caso alguém desobedecesse isso, não seria mandado para a fornalha. Então, foi essa a razão pela qual eles foram lançados à fornalha. É que eles desobedeceram essa disposição porque eles eram tementes a Deus. Daniel esperou que o Deus tenha, ou melhor, esta afirmação, Daniel, espero que Deus tenha te conservado a vida. Esta afirmação foi uma confissão de arrependimento ou de louvor a Deus por parte do rei Dário. Dário estava, até certo ponto, ele estava conturbado, não estava... Digamos que ele estava um pouco que confuso. Confuso com um misto de sentimentos e emoções, porque por ele achava Daniel uma pessoa íntegra, isto é, uma pessoa inocente, e também uma pessoa temente a Deus. Só que ele já tinha assinado um decreto. Quando aquelas pessoas que tiveram essa evidência, que fizeram essa conspiração, trouxeram essas evidências e confrontaram a Nabucodonosor, a atitude de... Não, quando confrontaram a Dário, o rei Dário, já não era a altura de Nabucodonosor. A atitude do rei Dário foi de procrastinar. Ele não agiu logo. Mas estes tinham intenções muito claras. Desde o momento em que eles fizeram a proposta da lei, eles já sabiam qual era o objetivo deles. Então é por isso que eles voltaram e por insistência voltaram a confrontar no mesmo dia o rei Dário. Então, ele acabou por mandar executar, porque era uma lei que ele já tinha assinado e que ele já não poderia recuar ou voltar para trás. Mas ele, no coração dele, sabia que Dário era uma pessoa, que o Daniel era uma pessoa inocente. Então, é por essa razão que ele, quando foi para casa, não conseguiu dormir. As escrituras sagradas dizem que ele passou uma noite em branco. Ele teve insônias, por aquilo não lhe saía da cabeça. É por isso que logo que amanheceu, ainda de madrugada, antes do sol sair, ele logo levantou-se e foi prever. Porque ele ainda achava, ele tinha ainda a esperança que Daniel fosse ser encontrado vivo. Por isso é que ele, antes de mandar abrir, ele começou a falar ao Daniel. Daniel, espero que o teu Deus tenha te conservado vivo. Foi por esse motivo. Qual foi a fé de Daniel ao ter chamado ou tratado o rei com reverência após ele ter sido lançado à cova de leões? Daniel, ele era uma pessoa que tinha somente total reverência a Deus. Como tal, nós sabemos que ele sabia em que condição é que ele estava na Babilônia. Ele estava lá como um cativo. E ele nunca se deixou confundir com isso. Ainda que o rei lhe desse posses, benesses, isso. É verdade que um dos reis, se não me engano, acho que foi o rei Baltazar. Ele, quando tomou posse, ele logo disse ao Daniel que se tu conseguires decifrar este enigma, posso te dar condições, isto, posso te pôr púrpura, etc. Daniel disse, eu não preciso de nada disso, não preciso de nenhuma materialidade. Então Daniel, ele sabia quem servia, ele era fiel a Deus. Por essa razão é que ele tinha reverência a Deus. Quem é reverente a Deus sabe que todo homem, todo governo é instituído por Deus. Então ele sabia que, tendo reverência, respeito para com o rei, ainda que ele não concordasse com o rei, ele estaria a mostrar reverência com o próprio Deus. Qual é a linhagem de Daniel? A escritura não fornece em si um histórico sobre Daniel, não se conhece a sua descendência, não se conhece a sua paternidade. Somente disse que Daniel ele foi educado numa família nobre, numa família real, o que dava a entender que Daniel provinha de uma família muito ligada ou próxima ao corte lá em Judá, lá em Israel. Mas qual em concreto, filho de quem, não há essa informação. O texto bíblico é omisso relativamente a isso. Qual foi o chamado de Daniel, ou qual foi a lição a extrair a Daniel? Daniel, ele é achado um homem justo, e ele até é comparado a Noé e a Jó.
Cristo também se refere a Daniel em algum momento. Quando se fala ou quando se compara Daniel a Noé e a Jó, algumas evidências dizem que este Daniel que se referia a semelhança ou comparável a Noé e a Jó não é o mesmo Daniel. Portanto, há aqui alguma dúvida. Alguns teólogos afirmam que é o mesmo Daniel, outros teólogos dizem que não, este foi um outro Daniel que até foi um rei na altura dele. Mas de uma e de outra forma, quando os teólogos trazem essas analogias, é para demonstrar que o nível de fé de Daniel, pela sua justiça, integridade, temor a Deus, obediência, é comparável ou está ao nível de Noé, está ao nível de Jó. Ambos considerados homens justos que prefiguram no texto bíblico como grandes referências ao longo de toda uma escatologia do povo de Deus, desde os princípios até os dias de hoje para todo sempre. Tendo chegado a esta parte, concluímos a aula de administração de hoje. Esta aula encontra disponível na nossa plataforma Facebook, Antônio Sende _oficial, YouTube, Antônio Sende _LDA e no nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz e até breve.